Vá para o capítulo 5 de Efésios, vamos ler novamente, e depois eu quero mostrar para vocês, irmãos, um paralelo em Colossenses, no capítulo 3, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. E aí ele fala no versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí no versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres. No capítulo 6, no versículo 1, vós filhos sede obedientes aos vossos pais no Senhor. No versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. No versículo 5, vós, servos, obedecei a vossos senhores. No versículo 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então, preste atenção nesse contexto, como ele falou para que a igreja se enchesse. Que a igreja se enchesse do Espírito Santo com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, sujeitando-se aos irmãos, e ele vem com uma lista de postura com a qual a igreja deve se comportar no seu relacionamento familiar e no seu trabalho. Vá para Colossenses no capítulo 3, por favor. Esse paralelo é muito importante, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele quer nos explicar algo importantíssimo. Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E aí ele começa a listinha. Vós mulheres, depois vós maridos, vós filhos, vós pais, vós servos. E depois fala no capítulo 4, no versículo 1, vós senhores. É a mesma coisa. Paulo está falando a mesma coisa. Tem um contexto, só que ao invés dele dizer aqui, enchei-vos do Espírito Santo, o que ele fala? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Como assim? Para uma igreja, Paulo falou para se encher do Espírito Santo. Para outra, ele falou para que habitasse a palavra de Deus na igreja. E ele fala tudo no mesmo contexto, tanto que a forma como ele fala para isso acontecer, ele repete numa epístola e na outra. Por quê, irmãos? Porque se encher do Espírito Santo não pode ser apartado de habitar ricamente dentro de nós a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo precisa ser aliado a nós mergulharmos na palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que une a palavra de Deus e o poder de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos mergulhar na palavra e nos enchermos do poder de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Paulo estava falando isso com a igreja. Era isso que Paulo estava falando com aquela igreja, amados. Com as duas igrejas. Nós precisamos entender. Paulo evidencia que uma igreja na plenitude de Deus reconhece que ser cheia do Espírito Santo, e esse ser cheio do Espírito Santo é em oposição à alegria passageira de se intoxicar com vinho, se embebedar, de se encher com o que entorpece, reconhece que ser cheia do Espírito Santo é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em si, em oposição ao esconder, encriptar, enraizar em si as filosofias e tradições como verdade. Para uma igreja, para a igreja de Colossenses, para a igreja de Colosso, para os irmãos colossenses,
Lembra que eu comentei, explicando Colossenses 2, que Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam entender que toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Então, nesse contexto, e no mesmo capítulo 3 aqui, ele fala, no capítulo 3 ele fala sobre a nossa vida estar escondida em Cristo e que nós não fôssemos levados, pensássemos nas coisas do alto. Por quê? Porque para uma igreja que estava desprezando a palavra de Deus e valorizando o conhecimento de livros de filosofia, de esoterismo, de emanações, doutrinas de demônios, o que precisava preencher a vida deles se eles estavam valorizando o ensino cultural e espiritual não bíblico? O que precisava habitar? A palavra de Deus. É por isso que ele fala, habite em vós ricamente. Então, vamos combater as heresias. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Só que para os irmãos em Éfeso, para os Efésios, ele falou, se encham do Espírito Santo. Por quê? Porque aquela igreja estava se deixando intoxicar pelo pecado. Não que essa aqui também não pecasse, mas aquela igreja, por que ele fala? Olha, não se embriaguem com o vinho. Por quê? Porque os irmãos estavam enchendo a cara. Os irmãos estavam se entorpecendo, se intoxicando. Então, para essa igreja, que tem uma alegria passageira de tomar o vinho e ficar alegrinho ali, ele fala, não, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Para uma igreja que na sua habitação escondia livros de sabedoria humana, o que precisava habitar na vida e no lar daqueles irmãos? A palavra de Deus. Vocês entenderam? Então, a palavra de Deus, ela não pode estar longe do encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, não pode estar apartado. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não separa o revestimento de poder do Espírito Santo, da doutrina da palavra de Deus. Não separa. A doutrina da palavra tem que estar em nós. E o revestimento do poder do Espírito Santo também habitando em nós. É necessário equilibrar ortodoxia, a doutrina correta, o ensinamento correto, ser bíblico. É luz na cabeça, iluminou. A luz do Evangelho nos iluminou. Ah, estou entendendo. Isso precisa estar, conhecer a palavra. Mas também a ortopraxia, a prática, as ações corretas, a atitude correta. É o fogo no coração, irmãos. Luz na cabeça, mas fogo nos aquecendo nos nossos corações. É isso que Paulo faz esse paralelo aqui com essa igreja. Só que aí, irmãos, existe algo importante que nós precisamos entender. Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Vá para Efésios capítulo 5. Como? Para nós encerrarmos. Como? Eu anotei uma citação muito interessante de Hernandes Dias Lopes, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele diz o seguinte: uns são ortodoxos, ou seja, tem a doutrina correta, o ensinamento correto, mas não tem poder. Outros querem o poder, mas não são ortodoxos, ou seja, quer se encher do poder de Deus, mas não quer estudar a Bíblia, não quer ler a Bíblia, não segue o plano de leitura, só lê a Bíblia no culto, quando lê. Muitos têm medo de irem além, ou seja, puxa, essas experiências, será que isso vem de Deus? Ou será que isso vem emoção minha? Ou será que isso é doutrina de demônio? Muitos têm medo de ir além, de passar daquilo que é bíblico. Só que esse que muitas vezes tem medo de ir além da experiência, não tem medo de ficar aquém das Escrituras. Não tem medo de ler pouco a Bíblia, mas tem medo de ter experiência com Deus. Então precisa haver esse equilíbrio aqui.